Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá pessoal, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga e especialista em comportamento e transtornos alimentares. E nesse canal a gente fala sobre comportamento alimentar, sobre comer emocional, sobre como lidar com alimentação, saúde mental, estilo de vida, enfim, a gente fala muitas coisas que têm esse paralelo com o comportamento alimentar. E o dia de hoje a gente vai falar sobre questões psicossomáticas e por que o peso, o comer emocional, podem sim ser um sintoma psicossomático. Se isso te interessa, fica aqui e eu já peço para você deixar o teu like, deixar a tua curtida, compartilhar, né, esse vídeo para quem você acreditar que vai se beneficiar com esse conteúdo, porque ele foi preparado com muito amor, com muito carinho, e vamos lá. Então assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que os sintomas psicossomáticos, acho que toda a psicossomática como ciência, de uma maneira geral, ela é muito recente, né? Hoje quando a gente fala, você somatizou, o fulano tá somatizando, eu estou somatizando, é uma coisa que já está aceito, digamos, tanto pela ciência, tanto está aí, né, com as pessoas entendem o que isso significa. Mas nem sempre foi assim, né? A questão psicossomática ela é realmente muito recente, mas mesmo que muitas pessoas possam compreender, por exemplo, que eu tenho uma gastrite, que essa gastrite ela foi produzida por conta da minha ansiedade, e por isso até que a medicina dá o nome de gastrite nervosa. Sobrenome nervosa eu não sou fã de nenhum deles, tá? Nem anorexia nervosa, nem bulimia nervosa, nem... enfim, né? Porque eu acho que acaba trazendo estigma, né, esse nervosa. Mas enfim, papo para outro dia. Quando a gente pensa que a nossa ansiedade pode produzir uma doença real no nosso corpo, muitas vezes isso é entendido pelas pessoas. Isso pode acontecer. Mas ainda existe muito preconceito, muita frescura, muita psicofobia mesmo, quando a gente fala de transtornos mentais, especialmente sintomas psicossomáticos, né? Então as pessoas ainda dizem, isso é frescura, isso é para quem não tem tempo, isso é falta de força de vontade, isso é preguiça dela, não tem nada a ver, ela que precisa lavar louça, precisa dar uma volta no shopping, vai correr. Então ainda existe todos esses comentários e que geram às vezes muito estigma e que faz com que o paciente que tenha essas questões psicossomáticas ou que às vezes tenha um transtorno mental não se sinta acolhido. Então se você, assim, né, se você tem alguém com um transtorno mental ao seu redor, perceba que essa pessoa precisa de respeito e acolhimento. É uma doença tão real e que pode ser tão crônica e tão fatal quanto outras doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, questões metabólicas. A gente pode encontrar a mesma fatalidade, se não mais, nas doenças e nos transtornos mentais. Então, assim, o transtorno mental e sintomas psicossomáticos, eles não são culpa de quem tem, ou não são frescura, ou não são falta de força de vontade. Eu acho que isso é uma questão, assim, já muito batida e que ainda precisa, assim, de psicoeducação, porque de vez em quando eu escuto relatos de pacientes, né? Não porque minha família não entende, não porque os meus amigos não entendem, não, os meus amigos acham que eu tô querendo chamar atenção, e nada disso é verdade. Tá? Então assim, quando a gente fala de comportamento alimentar e sintomas psicossomáticos, essas duas coisas conversam muito bem, né? Por isso que eu digo que psicólogos, né, e terapeutas que têm uma base corporal, que têm uma base psicossomática, elas são realmente profissionais que conseguem atuar muito mais profundamente em transtornos mentais, né, e transtornos alimentares principalmente. Então, o peso, ele também pode ser um sintoma psicossomático. E aí, eu queria dizer, assim, que se isso faz sentido para ti, coloca aqui embaixo. E eu vou explicar por quê. Eu já trabalhei em muitos momentos com pacientes obesos mórbidos, né, que buscam cirurgia bariátrica e que às vezes tem aquelas obesidades muito graves,
muito grandes, né, IMC super altos. Eu já trabalhei com pacientes bem graves. E eu percebo, quando a gente fala de obesidade, que muitas vezes esse paciente, ele chegou lá na obesidade, não digo todos os pacientes, porque muitos às vezes realmente têm uma compulsão alimentar ou alguma coisa assim, mas eu vejo história de muitos pacientes que não tinham compulsão alimentar, não faziam hiperfagia, não comiam descontroladamente e mesmo assim ganhavam muito peso. Né? A gente pode também responder isso pensando em biotipo, em dinâmica energética, enfim, né? Mas também existe uma questão do peso estar associado a questões emocionais. Então o peso, ele também pode ser, o ganho de peso, ele também pode ser um sintoma psicossomático, seja protetivo, seja para afastar, seja porque realmente existe um luto, um trauma, algo que está acontecendo ali por debaixo. Às vezes a pessoa não tem nem consciência disso, né? Porque o grande ponto da questão psicossomática é que o sintoma aparece porque a pessoa não consegue lidar, ela não consegue ter insight, ela não consegue pôr em palavras, ela não consegue elaborar algo emocional que está acontecendo. Vou voltar para a gastrite, que é um exemplo simples e fácil de entender. A pessoa não consegue lidar com a frustração de algo que está acontecendo na vida dela, ela fica muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, e isso produz uma gastrite que pode ser grave, que pode virar uma úlcera, enfim, né, que pode ser muito grave, inclusive. Mas isso partiu, né, a causa raiz foi às vezes ela não conseguir elaborar e lidar com algo que estava acontecendo na vida dela. Então, o sintoma psicossomático, ele é exatamente isso. Ele é quando a pessoa não consegue lidar, né, elaborar e ter insight com algo, e isso fica lá dentro dela, né, de certa forma, e o corpo produz sintoma como uma forma de liberar isso, né, como uma forma de amenizar. O sintoma psicossomático, muitas vezes, ele é a forma que o corpo encontrou para lidar ou para chamar a atenção daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa que vai lá, ela trabalha muito, ela tem um nível altíssimo de estresse e de repente o corpo todo dela trava e ela faz um burnout, que nada mais é o burnout do que uma soma de sintomas psicossomáticos, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa teve um burnout, não é que ela teve um negócio ali, não, ela teve uma série de sintomas psicossomáticos, ou seja, o corpo começa a gritar mais e mais e mais para que aquela pessoa se dê conta do que está acontecendo ali. E muitas vezes essa é a forma que a pessoa vai fazer contato com aquilo, vai parar um pouco, vai diminuir o ritmo, ou vai tentar lidar com aquela situação muito difícil da vida dela, enfim, né? Ela vai tentar dar algum direcionamento para esse evento que está acontecendo na vida dela, e isso muitas vezes ajuda ela a resolver, né? Então, quando a gente fala de comer emocional, por exemplo, também. O comer emocional, ele é exatamente isso. Ele é um impulso para a comida, às vezes ele é uma relação com a comida que foi piorando, o comportamento alimentar foi piorando, mas algumas vezes isso tem a ver com algo que está acontecendo na vida daquela pessoa e que ela não consegue organizar, elaborar. E não é que ela não faça porque ela não quer. Muitas vezes ela não tem nem consciência. Uma palavra muito importante aqui, consciência, né? Então, a palavra consciência, ela é exatamente o que precisa aqui nesse ponto, né? Justamente para que a pessoa, tomando consciência daquilo, olhando para o ponto cego, porque às vezes isso está no ponto cego dela, ou está muito inconsciente, ou está em algum lugar que ela não está acessando, que ela não está conseguindo ver, e isso faz com que muitas vezes ela acessando isso, ela consiga elaborar. Coisa fácil de falar, nem sempre fácil de fazer, mas alguns profissionais ainda têm também uma visão muito ultrapassada disso, né? Elas
Quando a gente fala do peso, por exemplo, eu tenho colegas que dizem claramente, não, a pessoa tá com excesso de peso porque ela come muito, porque ela não faz exercício, porque ela é sedentária, porque ela é preguiçosa. Eu escuto isso, né? A gordofobia, infelizmente, ela está muito presente em profissionais que tratam a obesidade, né? E eu já tenho essa visão que a compulsão alimentar pode estar presente num paciente que tem excesso de peso ou obesidade, mas não necessariamente, né? Existem muitos outros fatores que podem sim, não só fazer cenário, mas podem sim estar ali como causa raiz daquele excesso de peso, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma coisa movimentou ali. E se a gente for pensar na via simbólica, o peso também mostra muitas vezes a necessidade do corpo estar maior e mais forte, levando em conta tudo que aquela pessoa suporta, levando em conta o desgaste energético que ela tem, né, nos dias dela, levando em conta como que ela sustenta as emoções dela. Né? Isso pode parecer algo um pouco mais profundo, né? Um vídeo um pouco mais técnico hoje, né? Nem tanto estou tentando caprichar na linguagem aqui, mas é para que vocês entendam que nem sempre o excesso de peso é porque a pessoa comeu bastante. E eu tenho certeza que se tiver pessoas aqui que estão me ouvindo e tiverem essa história, eu tenho certeza que elas vão falar assim: vida toda eu sabia disso, ninguém acreditava em mim, né? E as pessoas me dizem, quando eu comento isso com alguma pessoa que eu estou atendendo, um paciente ou um aluno, ele me diz: doutora Pri, sempre falei isso para as pessoas e nunca ninguém acreditou em mim. Então, o peso não é somente porque a pessoa não cuida da alimentação dela ou não tem uma alimentação saudável e tudo mais. Muitas vezes a pessoa pode estar super bem com a alimentação dela, pode se alimentar até melhor do que outras pessoas que não têm excesso de peso ao redor dela, mas existe essa questão aí psicológica a respeito da obesidade, né? E como que é importante a gente trabalhar a autoimagem dessa pessoa, a gente trabalhar os traumas, a gente trabalhar o que está profundo ali, né? Não necessariamente a pessoa tem um trauma grande na vida dela, às vezes é um movimento e com as técnicas certas, né, com os recursos certos, assim ela consegue adentrar esse ritmo, né? Eu lembro de uma aluna do método que ela chegou para mim e falou assim: doutora Pri, agora que eu já estava lá, sei lá em que aula que ela estava, já estava mais da metade do curso, ela falou para mim assim: eu tenho certeza que boa parte dos meus problemas foram causados porque eu não tenho nenhum contato, não tinha, né, nenhum contato com o que estava acontecendo nas minhas emoções. Eu parecia que tinha desligado uma chavinha e eu não me conectava com o meu corpo durante todos esses anos da minha vida. Isso é muito profundo, isso é muito lindo, né? Ou seja, com as técnicas certas, olhando para os pontos certos, né? Nem tinha terminado ainda o método e ela falou assim: eu tenho certeza que ali estava o problema. E que às vezes você pode estar me ouvindo aqui e pode falar assim: nossa, doutora Pri, realmente talvez o meu problema esteja aí. Então você vai olhar para o lugar certo a partir de hoje, né? A partir de hoje você pode, eu te convido a olhar para o lugar certo. Porque quando a gente fala de excesso de peso ou de um comer emocional, muitas vezes a gente está falando de questões emocionais mesmo. E o que explica isso, assim, para quem é curioso e quer entender um pouquinho mais? A nossa mente, a nossa psique, ela tem muitos níveis, né? E a gente usa funções como se fosse uma grande caixa que tem várias bolinhas assim dentro dessa caixa e algumas estão mais na superfície, que a gente usa mais, né? Tipo a roupa que tá por cima da pilha, que é a que a gente provavelmente usa mais, né? Então as funções cognitivas que a gente usa mais, e tem funções que estão mais profundas, né? E que às vezes a gente precisa de mais energia para pegá-las lá, para a gente usar. Então a nossa mente tem todas essas funções, as nossas defesas, o nosso ego, né? E tudo tá ali em vários níveis, em várias camadas, né? A nossa mente não é um negócio assim, uma folha.
né? Tem várias camadas, tem várias conexões, tem vários jeitos dela funcionar e de você acessar coisas dentro da sua mente. Então, é quase como se a nossa psique tivesse energia, né? E ela tem energia psíquica. E a nossa psique tem energia e o nosso corpo também tem energia, né? A energia do nosso corpo, vocês sentem. Quanto que tá o teu nível de energia hoje, né? Eu gosto de perguntar, às vezes no método tem alguma fala minha assim, quanto que tá o teu nível de energia hoje? Como se fosse a bateria do celular. A gente tem um nível de energia, qual que é o nível de energia que eu tenho ali, né? Se o teu nível de energia que nem a bateria do celular, vai de 0 a 100. 0 desligou o celular, 100 tá carregado 100%. Quanto que tá o teu nível de energia? A gente tem um nível de energia. Mas o nosso corpo e a mente não são coisas separadas, eles são uma unidade. E quem disse isso não é Priscila, né? Eu uso muito a base de William Reich, né? Que foi um dos fundadores aí de toda essa área corporal, né? Da psicologia corporal. Então o Reich, ele trouxe pra gente o conceito de unidade funcional, como se o corpo e mente eles estivessem interligados. E mais recentemente, a gente tem inúmeros neurocientistas, neurologistas, neuropsicólogos que destrincham isso, né? Por exemplo, o Antônio Damasio, que escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Por que ele escreveu? Por que eu tenho esse nome? Porque Descartes achou que era uma coisa separada, né? Ele achou que era uma coisa separada, né? O privilégio da mente. E hoje em dia a gente sabe que não, que as coisas são interligadas, né? Ou, por exemplo, o Stephen Porges, né? Que é um cara que traz a teoria polivagal. Então, são teorias mega recentes, né? Então, a gente tá falando de agora, assim, né? Se a gente ainda tá vivo, então, né? Pelo menos o Porges tá vivo ainda, né? Então, a gente traz aí essa teoria de que corpo e mente estão interligados. Então, quando o corpo e a mente estão interligados, a gente pode, tanto de um lado quanto do outro, a gente pode prejudicar, digamos assim, se a nossa mente não tá legal, a gente pode produzir sintomas, né? Se a gente não tá conseguindo elaborar aqui coisas, emoções que estão inclusive no corpo, a gente pode produzir sintoma. Se o nosso corpo adoece, a gente também pode ficar mal, né? A gente também pode adoecer a mente junto, né? E isso é muito claro para quem de alguma forma já adoeceu de um lado ou de outro, né? Então, por exemplo, quando você tem uma depressão e daí você não tem vontade de se alimentar, ou tem muita fome, né? Ou, enfim, não dorme direito, ou não consegue produzir coisas na sua vida. Então, olha o quanto que uma coisa está interligada com a outra, né? Então, todos os neurocientistas hoje já nos mostram que sim, né? Mente sã, corpo são, né? Isso vem lá mais do Oriente, mas isso é uma coisa que realmente faz muito sentido quando a gente pensa na ciência da psicossomática. Então, o sentimento não expresso, né? A questão não expressa, né? Às vezes aquela pessoa que faz um hiperfoco, aquela pessoa que tem uma mente acelerada, ou que tem uma mente muito preocupada em alguma coisa, né? Ou muito frustrada com situações, né? E não vê saída, e não vê condições de lidar com aquilo, ela pode sim produzir um sintoma, e esse sintoma pode e tem muitas vezes a ver com essa questão envolvida, né? E as doenças psicossomáticas são inúmeras, né? Elas podem ser doenças graves, doenças autoimunes, doenças crônicas, né? Um exemplo de uma doença tipicamente psicossomática é a fibromialgia, né? Então, por mais que os reumatologistas tentem tratar, ajudar e tarará, muitas medicações podem estar envolvidas, mas ainda assim é um corpo que dói, né? E a pessoa vai lidar com isso. E eu mesma já atendi muitas pessoas com dor crônica e fibromialgia que, acessando o conteúdo psíquico, a doença desapareceu, né? Ou seja, por que isso acontece? Por que a doença desaparece? Uma doença tão difícil, tão crônica, Por que isso acontece? Justamente porque tem uma questão emocional envolvida, né? Um corpo que dói, né? Um corpo que dói. Ele tá dizendo alguma coisa, está querendo chamar a atenção para algo que está acontecendo ali. Às vezes tem outras coisas que doem também, né? E quando a gente fala de obesidade, de excesso de peso e de comer emocional,
A gente pode ter sintomas psicossomáticos somados aí, né, que são pacientes que têm o comer emocional, mas daí também tem uma dor crônica, daí também tem uma gastrite, daí também tem uma enxaqueca tensional, também tem uma fibromialgia, também tem doenças, né, então a pessoa tem o comer emocional e também tem outras doenças, é um quadro mais florido, né, digamos assim. Então, quando a pessoa tem um comer emocional, só isso já pode ser uma questão psicossomática, muitas vezes mas também tem, às vezes, a chance de estar associado a outros movimentos também somáticos. Tá? E quando você perceber que isso está acontecendo com você, né? Então, qual que é o intuito do vídeo de hoje? O vídeo de hoje tem como intuito ajudar vocês, né, a pensarem a respeito disso. E eu também vou sugerir algumas coisas que eu acho que são bem importantes aí. Então, se isso faz sentido para você, deixa o teu like, lembrando aqui, né, para eu continuar produzindo conteúdos legais aqui para vocês. O que a gente pode fazer quando a gente perceber? Né? Acho que a primeira coisa é essa, né? Quando persistirem os médicos, os sintomas deverão ser consultados. Essa é uma frase minha, que com muito respeito a todos os meus colegas e amigos médicos, não diz respeito a não olhar para eles, obviamente, mas essa frase que eu uso há bastante tempo é uma frase que diz: olhe para o sintoma também, né? Olhe para o sintoma, o que ele está querendo te dizer. Né? Olhe para o sintoma, busque contato com as tuas emoções, né? Tente fazer movimentos mais reflexivos, autoconhecimento, meditação. Se possível, busque um tratamento, né? Busque alguém que possa te ajudar com isso, porque realmente você fazer contato com você, com o teu corpo, o que está acontecendo contigo, é a melhor forma de você melhorar o comer emocional, de você melhorar o sintoma psicossomático, de você melhorar, inclusive, a questão do peso, né? Mudanças precisam, às vezes, ser mais amplas, precisam de técnicas, precisam de ferramentas. Eu tenho um método que eu posso, né, ajudar vocês com isso, mas, ainda assim, se você perceber que precisa disso, faz o teu movimento, busca o autoconhecimento, tem muitas formas disso, meditação, enfim, outras terapias, e assim você vai se conectando com você, buscando compreender o que teu corpo está te dizendo, o que esse sintoma está dizendo, e para onde que você precisa olhar. Que muitas vezes você precisa parar de olhar para fora, o problema não está fora, estão causando isso na minha vida, e tente olhar para dentro, se conectar com você, buscar o teu chão, o teu grounding, buscar a conexão com o seu coração, que muitas vezes isso pode te dar alguns sinais. E se ficar muito obscuro, psicoterapia, minha gente, né? Eu acho que um bom terapeuta, especialmente um psicoterapeuta corporal, pode te ajudar com isso, a organizar aí, né? Buscar entender o que esse sintoma tá querendo dizer. Então lembre, ao persistirem os médicos, os sintomas deverão ser consultados. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. E qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Não fez sentido? Não entendi? Tô com alguma dúvida? Ou se você tiver alguma sugestão de tema também aqui pro nosso canal do YouTube, pode deixar aqui embaixo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.